Por incrível que pareça, durante toda essa grande ascensão do Vinícius Júnior, um dos caras mais comentados, um dos nomes mais citados em todos os assuntos que envolvia o crescimento do Vinícius Júnior como jogador de futebol, a ascensão do Vinícius Júnior como um dos melhores jogadores do mundo, foi o Neymar, né? Afinal de contas, toda vez nos últimos anos que o Vinícius Júnior fez alguma coisa incrível, e ele fez muitas coisas incríveis nos últimos anos jogando pelo Real Madrid, todas as vezes, por algum motivo, spawnava alguma pessoa nas redes sociais falando: nossa, isso que o Vinícius Júnior fez agora foi incrível, mas eu tenho certeza absoluta que o Neymar faria melhor. Eu tenho certeza absoluta que o Vinícius Júnior tá jogando muita bola agora. O Neymar tava jogando mais há 8 anos atrás, mas o Neymar tava jogando mais há 7 anos atrás. Nossa, parabéns, o Vinícius Júnior é bicampeão da Champions, o Vinícius Júnior fez gol em 2 finais de Champions, o Vinícius Júnior vai ganhar a bola de ouro, mas eu tenho certeza que se o Neymar tivesse tido mais sorte, se o Neymar não fosse tão azarado, ele teria feito tudo isso e muito mais. É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Realmente, o problema da carreira do Neymar, o problema que assolou o Neymar, que fez com que ele hoje, aos 32 anos de idade, esteja jogando na Arábia Saudita, foi apenas azar? Antes de mais nada, é importante ressaltar que, de fato, se você olha pela ótica da questão física, da questão da saúde, o Neymar realmente teve muito azar nos últimos anos, desde que ele chegou no Paris Saint-Germain. Afinal de contas, ele teve algumas lesões muito sérias, né? Lesão no pé 2 vezes, teve a lesão no tornozelo em 2023, teve a lesão no joelho recentemente, que foi a pior lesão da carreira dele. Então isso aí, de fato, é algo que muitas vezes foge do controle do jogador. Claro que tem muito jogador que se lesiona muitas vezes porque não cuida bem do preparo físico, mas eu acho que as lesões do Neymar realmente foram mais questão de azar, de infortúnio ali que ele acabou tendo nos últimos anos. Porém, os eventos que levaram o Neymar a estar nesse estágio que ele está agora na carreira dele, não dá para resumir tudo isso a apenas azar. Porque o Neymar se especializou nos últimos tempos em tomar decisões completamente estúpidas e completamente mal pensadas para sua carreira. Começar pela principal de todas, obviamente, que todos vocês já estão careca de saber, que é a escolha dele em deixar o Barcelona e ir jogar no Paris Saint-Germain. Na minha opinião, essa foi uma decisão completamente equivocada, foi uma decisão completamente sem sentido, porque não tinha absolutamente nada que você olhasse para o PSG e justificasse o Neymar deixar o Barcelona para ir jogar lá. Afinal de contas, você compara os dois clubes, o Barcelona e o PSG, e parece uma coisa de louco a ideia de trocar um pelo outro, a não ser que você esteja do lado do time de Paris. Na época que o Neymar saiu do Barcelona, o Barcelona estava extremamente em alta. Tinha o trio MSN, tinha ganhado a Liga dos Campeões, a tríplice coroa há poucos anos, o Neymar estava no auge, o Messi estava voando, o Luizito Soares estava jogando uma bola incrível, o Barcelona tinha muito poder midiático e financeiro para melhorar ainda mais aquele elenco. Mesmo você levando em conta a questão do José Maria Bartomeu, que foi um cara extremamente prejudicial e que estava à frente do Barcelona naquela época, ainda assim era muito mais negócio ficar no Barcelona do que ir para o PSG. Ou então, caso ele quisesse realmente deixar o clube catalão, eu tenho certeza que poderiam ter outros destinos melhores, mas isso é papo para daqui a pouco. E para além da grande diferença entre os dois clubes, tem a grande diferença das ligas, porque trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain também era trocar La Liga pela Ligue 1. A La Liga, naquela época, era a liga mais forte do mundo. Em questão de mídia, em questão de entretenimento, ela estava pau a pau com a Premier League. Já tinha muita gente naquela época que preferia assistir o campeonato inglês, mas em questão de força não tinha comparação. Os clubes espanhóis chegavam na Europa e eram sempre mais fortes, eram sempre bichos papões, tanto na Liga dos Campeões quanto na Europa League. Então assim, era um grandíssimo centro do futebol mundial, é uma liga extremamente propensa a ter vencedores da Bola de Ouro. Então se o Neymar tinha esse grande sonho de conquistar a Bola de Ouro, era o melhor local para ele estar. Você trocar tudo isso para ir jogar na Ligue 1, que sempre foi o patinho feio das grandes ligas europeias, quando você olha para esse panorama de top 7 ligas europeias, top 5 ligas europeias, a Ligue 1 sempre foi o patinho feio, ainda mais na época do PSG, porque o PSG monopolizou a Ligue 1, o PSG dominou a Ligue 1, tirou toda a graça da competitividade pelo troféu, o que fez com que a liga diminuísse ainda mais no conceito dos fãs de futebol. Então assim, você estava trocando o Barcelona e a La Liga pelo PSG e a Ligue 1. Quando você olha por esse panorama, não faz absolutamente nenhum sentido. Também não faz nenhum sentido do ponto de vista de time, porque naquele ano, em 2017, o ano que o Neymar foi jogar no Paris Saint-Germain,
foi justamente o ano em que o Barcelona aplicou aquela remontada histórica para cima do PSG. O Neymar estava deixando o Barcelona para jogar num time que não teve capacidade de segurar um 4-0 na Liga dos Campeões. Um time que, tudo bem, quando você olhava, tinha bons jogadores, o PSG tinha um time interessante naquela época, mas não era nem de longe um time que você olhasse e dissesse, não, esse time, se continuar assim, vai ganhar Champions, esse time está caminhando para ganhar Champions. Não era isso. Muito pelo contrário, fazia muito mais sentido você imaginar que se o Neymar continuasse no Barcelona, se o trio MSN continuasse por mais alguns anos, a chance deles ganharem outra Champions era altíssima, porque eram jogadores de muitíssima qualidade jogando juntos e eventualmente as coisas poderiam dar liga novamente, que nem deu na temporada 2014-2015. Nem fazia tanto sentido o Neymar estar tão desesperado para sair do Barça, porque ele tinha jogado apenas 4 anos por lá e ele ainda era um jogador que estava numa idade muito boa, não era um cara veterano, não era um cara que estava se aproximando dos 30 anos. Então, se ele realmente pensava, não, eu preciso sair do Barcelona para procurar um local onde eu possa ser protagonista, para procurar um time que seja meu, ele poderia tranquilamente esperar jogar mais alguns anos ali, manter a formação do trio MSN e depois, dependendo da situação de como estivessem as coisas no Barcelona, aí sim ele poderia procurar um novo lugar. E esse argumento de que o Neymar precisava ser protagonista, o Neymar precisava sair da sombra do Messi, eu acho que essa é uma conversa tão boba, na minha opinião, porque assim, por que o Neymar precisava sair de perto do Messi? Por que o Neymar precisava ganhar uma Champions League sozinho? Por que não bastava o Neymar continuar junto com o Messi, formando, junto com o Messi, com o Suárez, um dos maiores trios de ataque da história do futebol? Para muita gente, o maior trio de ataque da história do futebol. Por que era tão importante, por que era tão crucial que o Neymar saísse de perto desses caras, de perto desses craques históricos mundiais, de dentro de um clube, de um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial? Por que era tão importante que ele saísse de lá para ganhar em outro clube? Ainda mais num clube como o PSG. Quando você compara a história do PSG com a do Barcelona, pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, esse pra mim é um papo muito raso, é um papo muito infantil, porque você imagina se todo grande jogador tivesse essa ideia. Não, eu não quero ganhar Champions perto de outros craques, eu preciso ganhar Champions sozinho, que é pra mim provar, eu vou mostrar que eu posso ganhar uma Champions sozinho. Sinceramente, eu não sei se o Neymar tinha isso na cabeça dele, ou se alguém botou isso na cabeça dele, mas eu acho que se essa ideia realmente existia, foi uma das coisas mais prejudiciais à carreira do Neymar. Mas supondo que fosse o caso, que não, o Neymar tem esse plano, tem essa ideia, ele quer protagonizar uma conquista de Champions, ele quer vencer uma bola de ouro, é muito improvável que ele consiga vencer uma bola de ouro jogando ao lado do Lionel Messi, então ele tem esse plano na carreira dele. Por que então o PSG? Reparou nessas belezinhas aqui atrás, essas camisas maravilhosas, essa do Barça da temporada atual, com a personalização do Cruyff, a camisa da Seleção Brasileira de 1998. Você pode encontrar essas camisas na LS FootJC, a loja parceira aqui do canal. Lá tem de tudo, as camisas mais lindas da temporada já estão disponíveis, diversas coleções, uniforme 1, 2, 3 dos principais clubes da Europa você vai encontrar por lá. Utilize o nosso cupom de desconto e aproveite a promoção Compre 3, pague 2 para rechear o seu guarda-roupa com essas belezinhas, beleza? Não deixe de conferir LS FootJC, o link tá aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado e no QR Code passando aqui na tela, tá certo? Muitas pessoas argumentam que, mas Yuri, o PSG era o único time que tinha condições de pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros. Então, o Neymar não tinha escolha, ele tinha que jogar no PSG. Primeiro que essa questão da multa, se realmente fosse algo que não, ele tem que sair do Barcelona agora em 2017, tem que ser agora, se não for agora não vai ser nunca mais. E a única equipe no mundo, o único clube no mundo que tem condições de pagar essa multa é o Paris Saint-Germain. Isso seria fruto de um extremo mau planejamento de carreira por parte do Neymar. Porque em 2016, um ano antes de o Neymar sair do Barcelona, ele renovou seu contrato com o Barcelona. Em 2016, o Neymar assina uma renovação contratual com o Barcelona que mantinha ele no clube com contrato até 2021, aumentando a sua multa rescisória para 222 milhões de euros. Ou seja, esse papo do Neymar de que, não, o Neymar quer ser protagonista, o Neymar quer sair da sombra do Messi, provavelmente foi algo que se plantou, que entrou na cabeça dele na temporada 2016-2017, talvez até nos últimos meses da temporada 2016-2017. Porque se ele já tivesse com um planejamento na cabeça dele de que, não, eu quero sair do Barcelona, eu quero ter o meu próprio time, eu quero ter o meu protagonismo, ele não teria renovado em 2016 com multa rescisória de 222 milhões de euros, que só, naquela época, só o PSG seria maluco de pagar. E ainda assim, vamos olhar por essa ótica. Não, o Neymar botou na cabeça dele que ele precisa deixar o Barcelona.
Ele tinha contrato com o Barcelona até 2021. O Barcelona nunca deixaria o Neymar sair de graça, porque o Neymar era um ativo gigantesco. Então, se ele estipulasse assim, não, eu vou ficar mais alguns anos aqui, vou esperar o meu contrato chegar na reta final. Quando o contrato chegar na reta final, eu comunico ao Barcelona: ó, não vou renovar o contrato, quero ser vendido. O Barcelona iria vendê-lo para recuperar parte do investimento, para ganhar uma grana gigantesca vendendo um dos maiores nomes, um dos maiores astros do futebol mundial. Vamos supor aqui que o Neymar ficasse no Barcelona até 2019 ou até 2020, faltando 1 ou 2 anos para o seu contrato acabar. Ele poderia ter uma gama muito maior de opções para ser o seu novo clube, porque o Barcelona iria sentar com esse novo clube que quisesse contratar o Neymar e seria muito mais fácil negociar um valor ali, 100 milhões de euros, 120 milhões de euros, para poder o Barcelona vender o Neymar sem precisar ser via pagamento de multa rescisória. E em último caso, vamos supor, não, o Barcelona não quer vender de jeito nenhum o Neymar, então só vai deixar ele sair se o contrato acabar, coisa que eu duvido que fosse acontecer. Se o Neymar saísse do Barcelona em 2021, ele ainda teria 29 anos de idade, ainda teria bons anos aí para chegar em um novo clube como grande protagonista e tentar vencer a tal Champions do Neymar, tentar ganhar a bola de ouro, tentar ser o protagonista, tentar ser o cara de um novo clube. E como eu disse, o principal não é nem essa questão, o principal é que ele, se ele esperasse um pouco mais, se ele se planejasse, tivesse paciência, ele teria opções muito mais interessantes para o seu próximo clube do que ir jogar na Ligue 1, do que ir jogar no PSG. Então sim, o Neymar ter ido parar no Paris Saint-Germain em 2017 não foi azar, não foi nada, foi justamente um mau planejamento. Ele se colocou naquela situação de apenas o PSG poder pagar a multa rescisória dele. Ele se colocou naquela situação de deixar um clube do tamanho do Barcelona, com os companheiros que ele tinha no Barcelona, para ir jogar no campeonato francês, campeonato onde nada do que ele fizesse era relevante. Então os olhares do futebol mundial, os olhares, os holofotes só estariam no Neymar quando ele estivesse jogando a Champions, e ainda por cima um campeonato extremamente violento. Eu tenho certeza, cara, se o Neymar ficasse no campeonato espanhol, ele não teria tido as lesões que ele teve na França. É só você olhar o histórico do Neymar no Barcelona. No Barcelona, o Neymar praticamente não se lesionava, ele estava sempre jogando, estava sempre disponível. Na França, ele chegou no campeonato onde os juízes eram extremamente condescendentes com a pancadaria, eram extremamente liberais com jogadores violentos, e o Neymar sofreu muito com isso. Ele levou pancada, levou pancada, levou pancada, até chegar o momento em que essas pancadas começaram a literalmente quebrarem ele. Ou seja, você vê aí o efeito cascata de você deixar o Barça para jogar no PSG. Você se colocou numa liga pior, você se colocou num clube e num time pior, e você se colocou num contexto extremamente prejudicial à sua saúde física. E por que algumas vezes nesse vídeo eu levantei a suspeita de que de repente pode ter sido alguém que colocou essas ideias na cabeça do Neymar? Porque ele se arrependeu muito pouco tempo depois, né? A gente sabe que em 2019, apenas 2 anos aí depois do Neymar ter saído do Barcelona, ele estava desesperado para voltar. Teve toda aquela novela na janela de verão de 2019 do Neymar tentando retornar para o Barcelona, e ele só não voltou para o Barcelona em 2019 porque o PSG bateu o pé e não quis deixar de jeito nenhum. E assim, tudo bem, cara, erros acontecem, o importante é você tentar corrigir a rota. Mas aí, não satisfeito em ter ido para o PSG no auge da sua carreira, em ter trocado a La Liga pela Ligue 1, em 2021, o que é que o Neymar fez? Ele foi lá e cometeu o seu segundo grande erro de carreira. Ele renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain até 2025. Quando o Neymar assinou o contrato com o Paris Saint-Germain em 2017, ele assinou um contrato de 5 temporadas. Ou seja, ele teria o seu contrato com o PSG encerrado em 2022 de maneira natural. Mas aí, o que é que ele fez quando chegou em 2021? Decidiu assinar uma renovação que mantinha ele no PSG até 2025. E não satisfeito com isso, pouco tempo depois, ele ativou uma cláusula automática que vinha por parte dele, essa cláusula era escolha dele ativar, que estendia esse contrato até 2027. Foi o segundo grande erro de planejamento do Neymar, que culminou no terceiro grande erro, porque quando a gente chega em 2023, o ano em que o Neymar vai jogar na Arábia Saudita, muitas pessoas argumentam que ele só foi jogar na Arábia Saudita e só aceitou a proposta do Al Hilal porque ele não tinha escolha. O contrato dele com o PSG era muito longo, o PSG queria se livrar dele, ele não era mais bem-quisto, ele não era mais o protagonista do clube graças ao Kylian Mbappé, então ele não tinha escolha senão aceitar o brutal salário de 100, 150 milhões de euros, sei lá quanto é,
para jogar no Al Hilal. Se o Neymar simplesmente não tivesse renovado o seu contrato com o Paris Saint-Germain, para começo de conversa ele nem estaria lá em 2023, porque em 2022 mesmo, ano da Copa do Mundo, ele poderia já ter saído do PSG, retornado para o Barcelona ou ter ido jogar em um outro clube mais relevante do futebol europeu, talvez, por exemplo, um clube da Premier League. Mesmo assim, levando isso em conta, eu não caio nessa conversa, eu não como essa conversa de que o Neymar não tinha escolha, porque é óbvio que ele tinha escolha. O PSG não pode obrigar o Neymar a aceitar um contrato com o Al Hilal. Então, se o Neymar batesse o pé e dissesse, eu não vou jogar na Arábia Saudita, eu quero jogar no futebol europeu, eu quero jogar em alto nível, eu quero ser continuar sendo um dos melhores jogadores do mundo, dos protagonistas do futebol mundial, eu não vou aceitar a proposta da Arábia Saudita. O PSG teria duas coisas a se fazer. Ele poderia afastar o Neymar, deixar o Neymar lá encostado até a janela de inverno, onde ele poderia ser negociado, ou ele simplesmente iria reincorporar o Neymar no elenco e utilizar ele. Afinal de contas, se você tem um jogador com um dos contratos mais caros do mundo, um salário exorbitante, e você vai simplesmente afastar ele, não acho que isso iria acontecer. Ainda mais sendo um cara do tamanho do Neymar. Tanto financeiramente falando, quanto esportivamente falando, seria extremamente prejudicial o PSG simplesmente manter um cara desse tamanho afastado. Então sim, cara, o Neymar tinha escolha. Ele tinha escolha. Ele poderia ter ficado por lá, ele poderia ter batido o pé e dito, não, vocês querem se livrar de mim? Vocês querem que eu vá embora? Me negocie, me venda para um clube onde eu quero ir. Eu quero jogar no Barcelona, me venda para o Barcelona. Ah, mas o Barcelona só tá podendo oferecer 20 milhões de euros. Então me empresta, faz o empréstimo, eu vou ficar lá durante 1 ou 2 temporadas emprestado e quando chegar lá, em determinado período, o Barcelona ativa uma cláusula de compra obrigatória. Tinha muitas opções que o Neymar poderia ter feito para evitar e jogar na Arábia Saudita, mas simplesmente ele não queria. Essa é a grande realidade. Então você tem aí 3 erros capitais que o Neymar cometeu. Trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain até 2025 e posteriormente com a cláusula automática até 2027 e trocar o futebol europeu pela Arábia Saudita. Não dá nem para você utilizar a questão da desculpa da idade, afinal de contas, se você pegar os últimos vencedores da Bola de Ouro, todos eles foram jogadores com mais de 30 anos de idade, incluindo o Luka Modric, o Karim Benzema e também dá para levar em conta o Lewandowski, que não venceu Bola de Ouro, mas venceu 2 vezes o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, também tendo mais de 30 anos de idade. Então, com a idade que o Neymar está agora, ele poderia continuar sendo um dos grandes protagonistas do futebol europeu, se não tivesse tido um péssimo planejamento de carreira. Então não, o Neymar não deixou de ganhar mais uma Champions na carreira, o Neymar não deixou de ganhar uma Bola de Ouro na carreira, simplesmente porque deu azar. O Neymar perdeu a chance de vencer mais uma Champions, de vencer uma Bola de Ouro, de ser o melhor jogador do mundo, de continuar até hoje nos holofotes do futebol mundial, de repente hoje ele ter a posição que o Vinícius Júnior tem, de principal símbolo do jogo bonito, do futebol brasileiro na Europa. Tudo isso apenas por culpa dele mesmo. Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e também deixa aquele likezinho maroto aí no vídeo se você tiver gostado. Deixa o dislike se não tiver gostado, não tem problema. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e lives aqui que a gente tá sempre fazendo, beleza? Um abraço!